E aí pessoal, tudo bem? Esse aqui é o tutorial de número 8 e estamos quase terminando a parte do back-end em ASP.NET Core MVC com API. Tá legal? Na última aula, né, nós aprendemos mais sobre as rotas, né, sobre as controllers, o que é cada async await aqui, né, o que significa. Aprendemos, né, a ler mais, a ler de uma forma melhor as rotas, entendemos por que funcionava esse API Controller, né, explicamos mais ainda o que são esses itens que aqui estão, tá legal? E mostrei a execução disso. E obtendo, né, todos eles, acessando a API /to-do, e se eu quiser um cara específico, eu dou um /2. Vai acessar o ID e vai encontrá-lo aqui, tá legal? Para quem não tem vivência com operação de debug, né, que é a depuração na língua portuguesa, a gente coloca do lado esquerdo da linha aqui, pessoal, tem uma faixinha. Nós podemos colocar um breakpoint aqui. Um breakpoint significa que ele vai ficar ouvindo e quando a gente executar alguma coisa no código, que ele passar por aqui, ele vai parar e vai esperar uma ação nossa, tá legal? Então isso é um breakpoint. Então a gente só clica com o botão esquerdo aqui e aguarda, né? Então agora eu vou apertar Enter aqui de novo. Quando eu apertar Enter, ele tem que cair nessa rota, API /to-do /2. Então ele vai cair primeiro na controller, API /to-do, conforme eu já expliquei, /2, que é o ID aqui. Então ele tem que cair aqui pra gente, tá bom? Então vamos apertar Enter aqui de novo. Ó, caiu aqui pra gente. Se a gente colocar o mouse em cima dessa variável, a gente consegue ver o número que está vindo, né? O valor da variável que está vindo no parâmetro. Olha só que interessante. A gente pode apertar F10 ou vir aqui, ó, nesse step over aqui, apertar F10 para ele ir para a próxima linha. Olha só que interessante. Então a gente vai apertar F10 de novo. Ele já foi lá no banco, no nosso contexto aqui, ó, é até interessante a gente ver que o contexto está aberto, né? E a gente consegue analisar tipo os to-do items aqui, olha só que interessante. E dentro dos to-do items, esse aqui já mostra o que está salvo no banco de dados. Olha só que interessante. Mesmo sendo in memory, né? Ou seja, mesmo o banco de dados estar dentro da nossa aplicação, é muito interessante ele fazer isso, né? Olha só que interessante. Ele foi lá e encontrou o cara com esse ID, o ID2 que a gente queria. A gente colocar o mouse em cima de to-do item, que é a nossa variável para armazenar isso, vai ver que o ID que está aqui é 2. Olha só que interessante. Nós podemos colocar, por exemplo, a gente testar um ID que não existe. Então, quais IDs que existem conforme a gente já viu? 1, 2 e 3. Nós podemos colocar 4 aqui, para a gente poder fazer o teste. Então, a gente vai dar F10 mais uma vez. O ID que está aqui é 4, então ele vai tentar buscar dentro do contexto, nesse to-do items aqui, ele vai tentar encontrar um cara com 4. Não vai conseguir encontrar, né? Então, o que vai acontecer? Ele vai vir null. Olha só que interessante. Quando ele bater aqui null, vai ter a nossa condição com esse if aqui. To-do item é igual a null? É. Então ele vai cair no not found aqui. Então ele vai retornar um erro para a gente, 404. Olha só que interessante. Mostrando para a gente, né? Isso aqui seria a convenção, aonde que está escrito sobre esse status 04 not found. Depois vocês podem dar uma olhada lá. É até muito interessante a gente conhecer. Aqui ele mostra para a gente, ó, o 404. Olha só que legal. Então isso aqui é uma convenção da própria, né, da própria Microsoft com ASP.NET. Essa convenção aqui é uma convenção internacional e é muito conhecida. Aqui estão alguns padrões, né, da parte de engenharia, de computação, e um deles é essa parte dos status HTTP. Depois convém dar uma lida neles, tá bom? E aqui ele retorna pra gente, eu não consegui encontrar. Então esse aqui é o title, e ele retorna um status 404, o que é muito legal pra gente também. Tá legal, pessoal? Então até aqui nós conseguimos compreender. Então agora nós vamos continuar o nosso tutorial. Routing and URL Paths. Bom, vamos continuar. Vamos ver se tem alguma coisa aqui que é válida, interessante para a gente compreender, tá bom? Mais uma coisa. Bom, digamos que nós quiséssemos, por exemplo, ao invés de colocar controller aqui, aquilo que eu já expliquei para vocês. Olha aqui, ele até explica para a gente, olha só que interessante. Ele vai pegar pela convenção, né, que tem que ter o sufixo controller no finalzinho, né, aqui ó, controller. Então para esse exemplo, que nós estamos utilizando, a controller, o nome dela em si é to-do. Então ele vai converter isso em uma rota, tá legal?
E uma outra coisa interessante, as rotas no ASP.NET Core são case insensitive, ou seja, tanto faz maiúsculas ou minúsculas, ele vai conseguir acessar. Então se a gente chamar to do com letra maiúscula ele dá certo, se a gente chamar com letra minúscula ele também dá certo, vai cair aqui, tá vendo? No nosso breakpoint. Então clica para colocar o breakpoint, clica novamente para tirar o breakpoint. Aperta em continue se você quiser fazer ele executar sem parar mais, tá bom? Aqui que legal. Então isso aqui funciona também com letra maiúscula ou minúscula, tá bom? Só para a gente compreender isso também. Ele até deixa claro aqui pra gente. Bom, uma outra coisa interessante é se, por exemplo, dentro dessa notation aqui, desse atributo, né, tiver alguma outra coisa, por exemplo, a gente poderia colocar aqui nesse ID, eu vou parar o projeto para conseguir fazer a alteração nessa rota, nós poderíamos colocar aqui, por exemplo, or -teste barra, or-teste barra, beleza? Ou, para ficar mais fácil ainda, get by id. Então, o que ia acontecer? API barra todo barra get traço by traço id e mandaria o id. Vamos testar isso aqui funcionando? Interessante? Esperar ele executar, só um momento. Bom, pessoal, retornando, ele executou, está buscando, né, todos os itens lá em questão, como a gente havia conversado. E esperar ele trazer para a gente aqui. Como eu falei, Ctrl Alt O, a gente consegue ver o que está acontecendo, né, na depuração dele. Bom, trouxe para a gente os 3 itens, tá legal? E agora, se a gente colocar, por exemplo, /5, ele vai retornar para a gente o not found, ó, HTTP error 404. Por quê? Já não tenho mais uma rota aqui que é só API /todo /5, por exemplo. Agora é get by id. Então, se a gente vir aqui e colocar get by id e colocar, aí sim colocar o número 3, por exemplo, agora ele trouxe, tá vendo? É porque, por convenção, depois vocês podem ler os Style Guides. O que são esses Style Guides? São os Design Patterns, né, da própria Microsoft. São os padrões de projeto. Qual é o jeito certo de fazer? Por que não fazer assim? Então lá também tem bastante coisa da própria Microsoft disso. E tem uma parte da documentação deles que eles falam, ó, prefira não utilizar esse tipo de nomenclatura, assim. Só se quando for uma coisa muito clara, uma coisa muito esporádica, né? Por exemplo, get usuário, por exemplo, get by CPF. Então, aí é diferente, né? O CPF não é uma coisa, não é uma chave, vamos dizer assim, nível de banco de dados, né? O ID é. Então, aqui não convém a gente colocar get by ID. É mais fácil nós simplesmente, né? Vamos parar o projeto aqui. É mais fácil nós simplesmente virmos aqui e colocar ID, tá legal? Uma outra coisa, pessoal, estou parando o projeto, iniciando o projeto. Vocês podem vir aqui, por exemplo, dar um build, vir aqui em debug e colocar start without debugging. Ou seja, a gente pode fazer alteração em tempo real no código sem precisar parar o projeto. Vamos entender o que ele vai fazer aqui, ó. Abriu API /todo, tá legal? Tá funcionando, mas tá vendo que aqui ele não tem nenhum botãozinho para eu parar? Ou seja, significa que eu posso fazer aqui a minha alteração que eu quiser. Ó, eu vou colocar /todo /3. Beleza? Agora eu vou lá. Então, onde eu vim, debug, start without debugging, tá bom? Ou seja, eu não vou poder colocar um breakpoint aqui. Mas às vezes eu não preciso colocar. Então eu posso colocar aqui my-teste /id. Eu vou recarregar isso aqui. Ele trouxe. Beleza? E vamos ver se agora o get by id ele vai funcionar direitinho. Teste. Opa, não compreendeu o que aconteceu. Start without debugging, mais uma vez. Pessoal, tem um negócio que a gente tem que fazer aqui do lado, ó, o ES Express. A gente precisa parar o site e iniciar ele novamente. É uma coisa muito importante, né? Senão nunca vai funcionar aquilo que a gente está fazendo. Tá legal? E quando a gente salvar, né, fizer essa operação de Start Without Debugging novamente, aí sim ele vai tentar executar o MyTest que vai pegar o nosso código. Olha só que interessante. Eu havia me esquecido, né, que a gente tinha que vir aqui no ES Express e poder parar o site. Tá legal? Então a gente precisa fazer isso.
Eu prefiro sempre utilizar com debug, porque pode acontecer algum problema, algum erro, e a gente precisa depurar na hora, tá legal? Então eu prefiro sempre usar o F5 ou apertando aqui no ESC Express mesmo, tá bom? Bom pessoal, perfeito até aqui. Conseguimos compreender tudo que precisava. Bom, vamos ver o que ele está pedindo para a gente agora. Aqui ele está explicando, né, aquilo que eu já expliquei para vocês, que ele vai pegar a partir da própria rota, tá bom? E os tipos de retorno. Aquilo que eu também já havia explicado para vocês. O tipo de retorno é um Action Result. E esse Action Result, aqui ó, esse Action Result, tá legal? Como é um Action Result, ele automaticamente no ASP.NET Core, ele faz o serialize nisso aqui para JSON. Olha só que interessante, né? E quando a gente retorna esse Action Result aqui, ele retorna um tipo 200. Que 200 que é esse? É ok. Não tem exception, não teve erros aqui, nós não encontramos erros, tá bom? Então, o status 200 é o ok. Então deu tudo certinho daí, tá legal? Bom, uma outra coisa, ó, se não tem item, né, que seja, né, no caso, aquilo que tem no nosso banco de dados, por exemplo, a gente colocou o ID 4 lá que não existia, então ele retorna um 404, que é not found, tá bom? Em outro caso, ele retornaria o JSON no response com o status 200 de ok, tá bom? Bom pessoal, continuando aí, após explicar, né, a parte do HTTP status aqui, beleza? Ele fala para a gente testar através do Postman. Não sei se vocês já conhecem, né? Mas é só fazer a instalação dele real mesmo na sua máquina e iniciar depois o aplicativo, né? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Desabilitar o HTTPS. E aqui ele fala para a gente criar uma nova requisição através do GET em si, do POST, do PUT. E aqui embaixo, uma coisa mais interessante. Antes da gente testar isso aqui, pessoal, isso aqui é para a gente testar a nossa API. Por exemplo, se a gente não quiser testar do navegador, quiser testar realmente de um sistema, né, simulando já uma aplicação real, a gente consegue fazer isso pelo Postman, tá legal? O Postman é um recurso bem interessante, que eu particularmente gosto bastante, mas eu ainda prefiro um outro cara chamado Swagger. Então, quando vocês puderem, deem uma lidinha sobre o Swagger. Ele é um documentador de APIs, onde a gente consegue fazer requisições por ele mesmo, tá bom? E é um recurso bem interessante. A gente consegue fazer as requisições do próprio software sem precisar, né, do Postman. Porque o Postman, por mais que seja uma ferramenta muito boa, ele é uma ferramenta muito pesada, né? Então, mesmo que a sua máquina seja uma máquina boa, vai ser pesado, né, a execução dele. Então, antes da gente iniciar o Postman, vamos abrir agora e vamos criar alguns outros métodos de atualização, de criação dos itens do to-do aqui. Bom, então vamos lá. Após entender que isso aqui é um software, né, que a gente precisa instalar e tal, caso vocês quisessem fazer o teste conforme segue aqui, eu vou fazer os testes todos juntos depois, tá bom? Eu vou criar um método de create aqui igual ele está falando, vou copiar esse cara aqui e colar na nossa rota. Deixa eu só parar todas as aplicações que estão rodando aqui. Parar todas as aplicações. Agora eu vou acrescentar aqui, pessoal. Bom, vamos mudar aqui, ó, deixar somente D igual já estava. Agora é o nosso método post. Aqui, ó. Vamos lá. Resolvido. Esse aqui, pessoal, é o nosso verbo HTTP post. Que verbo HTTP? O verbo, pessoal, sempre representa uma ação, tá legal? E esse representar uma ação é uma coisa bem interessante, porque a gente não precisa colocar aqui, por exemplo, API/to-do/create. Não precisamos fazer isso, porque o post em si ele já serve exatamente para isso. Então, conforme eu expliquei lá no início desse tutorial, né, API/to-do aqui, vocês podem ver que está se mantendo em todos os casos. A única diferença é que esse aqui é get, esse aqui é get, porém com parâmetro, esse aqui é post, porém sempre na mesma rota. Tá legal? Aqui, ó, vamos mudar mais uma vez para async, por quê? Porque ele está retornando um async task, tá bom? Então vamos mudar aqui para async para poder seguir os padrões mais uma vez da própria Microsoft, né? Os padrões definidos já. Aqui ele está dando um errinho, por quê? Porque a gente alterou
esse nome de método aqui. Se você pode encontrar um erro, né? Isso pode acontecer. Mas o que vai realmente acontecer aqui? Esse get to do item nada mais é do que o nosso get to do item async. Então vamos renomear esse get do item para get do item async, tá bom? Porque lembra que nós renomeamos ele quando nós identificamos que isso aqui era um async task. A convenção nos orienta a colocar sempre async no final, tá legal? Então é assim que nós estamos fazendo, pessoal. Vamos entender esse post aqui. Esse post é para criar um novo recurso, tá bom? Que recurso que nós estamos criando? Um to-do item. Então esse recurso, depois de nós criarmos, vai acontecer da mesma maneira, pessoal, que eu já havia explicado para vocês aqui em cima. Ele cria primeiro no contexto. O contexto é uma conexão aberta com o banco de dados. Então ele cria primeiramente no contexto, nessa lista aqui, ou seja, nessa tabela ele vai adicionar um item. E depois ele vai dar um save changes, realmente, onde ele vai realmente passar as nossas alterações do contexto, do Entity Framework Core, para o banco de dados. Depois disso, pessoal, uma coisa que acontece aqui que é bem interessante, é ele retornar esse created at action aqui. O que significa isso? Que depois que ele criar, ele quer fazer um get e obter esse cara que ele acabou de criar. Então, por exemplo, eu estou criando aqui um novo item aqui que vai ser o ID 4, porque a gente até agora tem o ID 3, então nós estamos criando um ID 4 aqui, né? Digamos que nós estivéssemos criando um ID 4, ele ia salvar esse ID 4. Agora vamos pensar comigo aqui. Existe o ID 4? Não, pessoal, ainda não existe. Por quê? Conforme eu expliquei aqui em cima, new to do item não tem ID, porque o ID ele pega sozinho no momento que ele vai para o banco de dados, tá bom? Então, quando chegar aqui, o item vai ter o quê? O item vai ter details e vai ter o name. Porém, quando ele der esse save changes async aqui, aí sim ele vai lá, ó, eu estou pegando do contexto, passando para o banco de dados e dando um ID para esse objeto. Quando bater aqui novamente, ó, então quando ele der esse return aqui, pessoal, esse item ele já vai ter o ID dele preenchido com 4. Olha só que interessante. Então ele altera o objeto em tempo real. Então, vamos só compreender uma coisinha aqui. Até esse momento, deixa eu só fazer um comentário. Comentários grandes no Visual Studio, sempre com barra asterisco, asterisco, barra. Se quiser fazer comentário pequeno, barra, barra. Tá legal? Show de bola. Até o momento aqui, nós temos item.name, item.details, se não me engano, item.isComplete. E aqui em cima, a gente tem o item.id. Tá legal? Item.id está sendo 0 até o momento. Por quê? Porque ele ainda não foi para o banco de dados. E o id, como é um tipo inteiro, como aqui, perdão, é um tipo long, né? Como é um tipo numérico, ele nunca vai ser null. Ele vai ser sempre 0, que é o valor default dele. O valor padrão de inteiro é 0, tá bom? Assim como eu havia explicado que isComplete, como é uma variável do tipo booleano, ela nunca vai ser null também. Ela vai ser sempre false. O valor padrão que ele pega do começo é false, tá bom? E digamos que a gente tivesse colocado aqui, por exemplo, item 4, tá bom? E nos details, eu ia colocar details 4. Show de bola. Então esse objeto está aqui. Esse item aqui, na verdade, é isso aqui, tá legal? Eu estou exemplificando aqui pra gente. Então ele vai passar esse item para cá, vai salvar esse item no contexto, foi lá no banco de dados e salvou esse contexto, ou seja, passou esse cara para o banco de dados. Agora eu vou copiar e colar esse cara aqui embaixo, só para a gente poder ver a diferença. Agora esse cara vai estar com o ID 4, olha só que interessante, porque ele já foi lá no banco e atualizou este objeto. Então quando ele chegar aqui embaixo no Created at Action, significa que agora eu posso pegar essa rota aqui, né, posso dar um API /to-do /4, que eu vou conseguir encontrar. Olha só que interessante. Através desse item.id. Tá legal? O que é esse new abrindo com chave aqui? Pessoal, isso aqui é um objeto anônimo. Tá bom? É a mesma coisa. A gente não faz isso aqui. Por exemplo, var myObject é igual a new to do item, por exemplo. A gente não criou aqui agora um myObject. Aí a gente tem aqui acesso a details, id, name. A gente pode fazer um objeto anônimo aqui, fazendo isso. Ó. Var myAnonymous object
eu posso fazer isso aqui. Aí eu posso vir nesse myAnonymousObject aqui e só retornar ele aqui embaixo, tá bom? Esse myAnonymousObject aqui é quando você não precisa, quando você não quer criar uma classe para representar alguma coisa. Então a gente pode dar um ponto aqui que ele vai reconhecer o ID, porque essa é uma chave que está dentro dele aqui, tá legal? Olha só que interessante, ele reconheceu isso aqui. Então, mais uma vez, a utilidade disso aqui é quando você não quer criar uma classe, tá bom? Igual nesse caso aqui. Só para poder explicar isso aqui para vocês. Vamos retornar aqui igual ele já estava. Vamos entender o que ele está retornando aqui para a gente. Ó. Ele retorna uma action name. Que action é essa? Action é a rota, tá bom? Route values. Então, aqui ele vai mostrar o valor. Que valor que é esse? É aquele API /to-do /o ID, que no nosso caso aqui é 4, tá bom? O nosso exemplo. E depois em si, o próprio item que ele criou. Isso aqui ele vai retornar para o front-end ou para quem está solicitando, fazendo essa requisição, um status 201 de created, né? E esse status 201, a gente não pode retornar um 200 nesse caso aqui, porque nesse post o usuário pediu, né, o nosso cliente pediu para a gente criar um recurso. Então a gente tem que mostrar para ele, ó, eu consegui criar sim, e você consegue acessar esse cara a partir disso. Tá legal? Bom, então compreendemos essa parte aqui. Isso aqui foi só para exemplificar. Quando chegar aqui o objeto vai estar assim. Quando ele bater no contexto e for salvo, aí ele vai assinar um ID. Porque quem faz isso é o próprio entity, tá bom? Porque ele reconhece que o ID é uma primary key, é a nossa PK. Tá legal? Vou apagar esse comentário aqui, porque a gente já conseguiu compreender o caso. Pessoal, se for tendo dúvidas, coloca nos comentários, né? Manda um e-mail para mim, entre em contato comigo pelo LinkedIn. A gente dá um jeito para tudo, tá bom? Mas estou tentando deixar o mais claro possível, porque nem tudo o tutorial da Microsoft consegue explicar. É muita coisa, né? Então estou tentando facilitar isso para vocês. Vamos ver o que mais tem aqui. Aqui ele mostra, né? O status 201 é um standard, né? Então é um padrão, é um retorno padrão para os métodos, para os verbos HTTP post. Tá legal? Bom, deixa eu ver o que mais que ele tem aqui de interessante. Nada além daquilo que a gente já tinha feito, tá bom? Bom, vamos lá. Aqui ele fala pra gente testar. Agora sim, vamos fazer os testes. Vamos ver se tem mais alguma outra rota aqui. Agora tem a rota de put. Ó. Então, pessoal, eu não estou testando nada do Postman agora, porque eu quero fazer isso daqui a pouco, tá legal? Vamos ver quantos minutos já tem. Já tem 22 minutos esse vídeo, meu Deus. Então, eu vou parar esse vídeo por aqui, que no próximo tutorial a gente vai mostrar o put. E provavelmente tem um delete aqui embaixo. E depois a gente já vai fazer os testes no Postman, tá legal? Mostrando o funcionamento real disso aqui, tá bom? Um ambiente real, tá legal? Bom, pessoal, muito obrigado. Até a próxima.